Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com o Dr. Awali, dentista de Foz do Iguaçu. Dr. Awali foi a nossa capa de julho e está aqui para contar um pouco como foi a experiência de ser capa de revista e também para contar um pouco sobre quem é o Dr. Awali, né? Olá pessoal, boa tarde a todos aí. Vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho disso. Então, quem que é o Dr. Awali? Então, eu sou vamos dizer, um iguaçuense, né? Porque eu nasci no Líbano, na verdade, mas eu vim para o Brasil com aproximadamente 4 anos de idade. Vivi em Foz do Iguaçu, depois resolvi fazer uma faculdade, fui para Maringá, fiz a faculdade, depois fiz minha pós em implantodontia, enxerto de osso, é uma especialização, né? Então eu me formei em 2011, a faculdade, em 2014 a minha especialização. Voltei a Foz do Iguaçu, abri minha primeira clínica, chamada Foz Dente, né? Eu interliguei a Foz com odontologia, a Foz Dente, mas era uma coisa mais popular, assim, era um trabalho onde eu estava iniciando minha carreira, eu estava começando a trabalhar, não quis fazer algo muito grande, muito bacana, porque eu estava começando, era começo de carreira, não sabia se eu ia dar certo ou não ia dar certo. Foi onde eu iniciei também, foi onde eu aprendi de verdade, porque você sai da faculdade e você sabe fazer as coisas, né? Mas a prática te ensina. Sim. E quanto mais você praticar, melhor você vai ficando. Então foi onde eu decidi ir para um bairro, onde eu trabalhei bastante. No bairro você vê todos os tipos de trabalho. Você não tem aquela impressão assim, querendo ou não, nós trabalhamos para termos um retorno, correto? Nesse momento da minha vida eu não estava esperando o retorno, eu estava esperando ficar cada vez melhor no meu trabalho. Experiência. Então eu tinha aquilo na cabeça, eu ouvia muito dos meus professores. Quanto mais você trabalhar, melhor você vai ficar. Eu praticava muito em manequim, onde eu pegava dentes, tentava ficar desenhando os dentes e tal, porque eu queria ficar bom. Era meu sonho ter feito minha faculdade, Você sempre quis ser dentista? Eu gosto de área de sangue, assim, de cirurgia, entende? Então, na verdade, assim, eu sempre sonhei em ser da área médica, um médico, correto? Mas, assim, eu era um pouco muito bagunceiro quando mais novo, eu gostava de ficar contando piada, fazendo as pessoas rirem e tal. Então, acho que quando eu fui fazer a faculdade, escolher o que eu fui fazer, ia fazer, vários fatores determinaram isso. É engraçado porque também nas nossas casas os pais árabes meio que o sonho é o filho fazer uma faculdade, é ser um doutor. Então esse sonho que a gente que foi se construindo nas nossas cabeças desde a infância, eu tinha um sonho, ser alguma coisa que eu consiga mexer com cirurgia. Sim. Quando eu fui fazer a medicina, eu tinha feito um vestibular, não tinha passado no vestibular que eu tentei de medicina, mas assim, foi vamos fazer, um aprendizado. Eu estava ainda dentro da escola quando eu fiz esse primeiro pré-vestibular. Mas assim, eu voltei mais ao sorriso, eu gostava mais disso, tipo, de ficar incomodando os outros para dar risada. Quis conhecer, meu pai também tinha esse negócio de estuda. No começo não foi tão legal, porque eu tinha aquilo na cabeça, assim, eu sempre quis ser médico. Nos dentes eu não vou ver cirurgia, sangue e tudo mais. Só que assim, a partir do momento que eu entrei na aula prática, foi onde o sonho de verdade assim, começou acredito, a ser realizado, porque eu comecei a gostar de odontologia. Porque qual que é a primeira aula que eu tive? Anestesiologia. Então, você já mexe com o início de uma cirurgia, você vai precisar anestesiar. Então, ali foi onde eu vi assim... Que era isso que você queria pra vida. Era isso mesmo. E cada vez mais, quanto mais os anos estão se passando, eu vejo realmente que eu escolhi a profissão correta para mim, me encaixei super bem, me dou bem trabalhando, gosto de estar indo trabalhar. Então, assim, na verdade, como dizem, né, um bom trabalho não é um trabalho, né, é uma diversão. Então, eu amo ir para a clínica trabalhar. Agora, sim, claro, gente, vocês estão me conhecendo, tem umas coisas que eu não gosto de fazer. Tipo, você me falar assim, vai fazer uma restauração? Cara, é a mesma coisa de você falar para mim, vai montar um carro, né? Não gosto, não quero entender, né? Eu entendo disso, mas eu não quero entender porque não era o que eu queria. Então eu foquei numa área de cirurgia, de também parti um pouquinho para harmonização, porque estava
estava no momento a harmonização também você mexe com agulhas, cânulas, fios, então praticamente você vê sangue e tal, então estava dentro do que eu gostava. Eu gostava mais de fazer a harmonização do que ver o resultado, porque era gostoso fazer, na prática, sabe? Eu estava praticando o que eu gostava. Então foi aí onde, volto a dizer hoje, quanto mais os anos vão se passando, mais eu falo, poxa, que bom que eu fiz isso. E hoje em dia, qual que é o que você mais trabalha, o que você mais faz na sua clínica? Harmonização, cirurgia. É o meu foco, eu foquei a isso, né? Então, assim, como eu disse, eu comecei numa clínica onde nós concentramos em um geral, né? Eu precisava fazer geral, precisava aprender. Em 2018, eu mudei para minha clínica nova, onde eu usei meu nome, a clínica se chama Clínica Wally, onde eu coloquei as minhas especialidades, o que eu queria fazer, eu limitei a clínica. Não atendemos odontopediatria, apenas atendemos adultos, onde trabalhamos com muita estética facial, harmonização facial, porque assim, quando você fala harmonização facial, você depende dos dentes para harmonização, não é vir lá fazer um rostinho bonito. Aí você vai lá, faz um rosto maravilhoso, a pessoa dá um sorriso, aqueles dentes que não estão tão legais. Você harmonizou? Não harmonizou. Você só melhorou um pouquinho a face, você não fez a harmonização. A harmonização, eu sempre digo para as pessoas assim, ela é um quebra-cabeça. Você precisa montar esse quebra-cabeça, você precisa de todas as peças. E essas peças fazem parte, o dente, a orelha, os olhos, a sobrancelha, a barba. Isso é a harmonização facial, quando você está falando da face. Ou você vai lá, faz um excelente trabalho de harmonização facial, a pessoa não está com o cabelo bonito. Você não vai mostrar o teu trabalho, você não vai conseguir mostrar o teu trabalho. Então, assim, é um conjunto, uma série de fatores. Eu estou, se Deus quiser, assim, para daqui a um tempo, vocês vão ver que eu vou criar umas ideias bem bacanas, assim, no sentido de estética orofacial, entende? Como eu disse, que envolve tudo isso, eu vou tentar envolver tudo isso no mesmo lugar. Então, o paciente vai entrar na minha clínica de uma forma e sair totalmente, até maquiado se depender, porque voltamos a dizer, é tudo um conjunto, não é verdade? Sim. Então acredito assim que vou trazer um pouco mais de novidades para essa questão de harmonização. Estão sendo criados muitos equipamentos, maquinários para harmonização facial. Hoje existem os scanners faciais, onde você escaneia a face, o próprio scanner te dá, aqui precisa de botox, aqui precisa de ácido hialurônico, aqui precisa de um fio, aqui precisa de uma lipo de papada. Então assim, a área cresceu também, né? A harmonização, até o cirurgião dentista já está podendo atuar em umas áreas maiores, onde entra a harmonização facial. E lente de contato é uma área de prótese odontológica, correto? Existem áreas, também temos que ser verdadeiros, existem áreas onde você também vê o lado financeiro. Sim. Correto ou não? A pessoa também depende disso. Não vamos ficar falando, porque a gente está falando na frente de todo mundo, eu vou falar só as coisas que todo mundo quer ouvir. Temos que falar também, estou sendo sincero, temos que falar algumas coisas que são importantes para mim. O que é importante para mim? Eu fazer um belo trabalho e eu ter o meu retorno financeiro. Então eu também escolhi algumas áreas onde eu vejo o retorno financeiro. Claro, gente, em todas as áreas da odontologia, nós não vendemos produto para o paciente. É isso que eu gosto muito de falar e eu quero que vocês foquem nesse detalhe. Nós não vendemos produto, nós vendemos resultado. Então, assim, se depender do resultado para você gostar do meu atendimento, eu vou precisar trabalhar todas essas áreas. Eu vou precisar pelo menos conhecer essas áreas. Eu não consigo fazer um dente bonito sem uma foto da face da pessoa, do rosto, porque o dente ele tem que imitar o contorno facial. Tem gente que tem a face redonda, você vai ter um dente mais redondo, uma pessoa mais retangular, o dente vai ser assim também. A face quadrada, o dente vai imitar a face da pessoa. Se eu não entendo da arquitetura do sorriso, como é que eu vou conseguir fazer um belo sorriso? Tem todo um estudo então antes de... Tudo. Existe a arquitetura do sorriso, onde você se baseia pelas medidas da face, pelo tipo da face, e você consegue fazer um belo trabalho de dente. Uhum. Então envolve um todo no caso. Sim.
E aqui você atende toda a região trinacional? Atendemos, eu atendo aqui em Foz do Iguaçu, já atendi no Paraguai uma época, mas não foi muito bacana porque me cansava demais. Imagina, eu tenho que atender em 2 clínicas aqui em Foz, aí ir de novo para o Paraguai, atender mais no Paraguai. Existe também a vida da pessoa, não é verdade? Então, às vezes também se querer abraçar o mundo todo, você vai acabar se dando mal, não é assim, você tem que ir conforme você consegue dar os passos, vai devagar. Atendemos, falo espanhol, falo português, falo árabe, falo inglês, então assim, o paciente se sente bem chegando ali, eu consigo me comunicar com ele, entende? Então, por isso que eu ampliei esse meu atendimento, divulgo um pouco o meu trabalho no Paraguai, na Argentina, temos bastante pacientes da Argentina, do Paraguai, por causa do quê? Às vezes eu acredito que essa facilidade que eu dou para o meu paciente, às vezes na comunicação, quem acaba falando mais alto é o nosso próprio trabalho, como eu disse, eu vendo o resultado. Se você entra na minha página, se você entra nos meus meios de comunicações, se você pegar a revista da Sem Fronteiras, onde hoje nós somos capa, você vai ver algum tipo de trabalho nosso. Você vai vir me procurar por causa do resultado. Você não vai vir porque você gostou do Dr. Awali, porque o Dr. Awali fala bem. Não é nada disso, porque minha clínica é bonita. Não é assim. Você viu alguns resultados. Através desses resultados você decidiu, essa pessoa sabe trabalhar ou não sabe trabalhar. Sim. E por isso que você foi capa da Sem Fronteiras, então, para alcançar ainda mais pessoas, né? Vou mostrar aqui para vocês, Dr. Awali foi a capa de julho da revista Sem Fronteiras. Essa foi a primeira vez que você foi capa de revista ou já tinha? Essa é a primeira vez que eu divulgo o meu trabalho. Desde o início, desde 2016, que eu fiz uma viagem internacional, eu conheci um pouquinho as redes sociais. Ainda era bem raro alguém, dentista, que você vê que se comunicava muito nas redes sociais. Eu estou falando o volume da nossa cidade, certo? Vamos falar de Foz do Iguaçu. Nós sabemos que trabalhamos numa cidade onde existem mais 2 fronteiras, então quando você fala Foz do Iguaçu, querendo ou não, você vai ter que incluir as 2 cidades vizinhas. Vai ter que ter um olhar num todo, né? De um todo. Todo mundo visita, as 3 fronteiras rodam. Então, assim, qual que era a melhor forma de alcançar essas pessoas? Primeiro, estudei, tentei ao máximo me dedicar aos melhores atendimentos. Quando eu vi que eu achei que eu já estava um pouco preparado, gente, porque sempre tem novidades. Então, você nunca está totalmente preparado. Você sempre vai ter novidades, você vai ter que buscar mais informações e se atualizar. Então eu sempre digo assim, quando eu me achei pronto para poder estar divulgando, eu comecei a fazer divulgações no Instagram. O que eu divulgava no Instagram? Por que também eu quis divulgar no Instagram? Eu sempre digo, eu quero fazer as pessoas darem risada. E eu sou muito da sua atração, da energia da pessoa. A pessoa que entra na clínica feliz, eu consigo fazer um trabalhão muito tranquilo. A pessoa que já entra mais fechada consegue me atingir, sabe? Eu meio que fico um pouquinho assim, caramba, essa pessoa não está feliz e tal. Eu perguntava, por que você está assim? Por que você está triste, mal? Eu odeio dentista, eu odeio dentista, eu odeio dentista. Sabe quantas vezes eu ouvi isso? Ou as pessoas falavam, não é com você, mas eu odeio dentista. Eu falei, poxa gente, todo mundo odeia os dentistas. Mas por que vocês vão procurar qualquer outra área de saúde quando precisar? Sem odiar as pessoas, mas o dentista vocês odeiam. Sabe por quê? Na minha opinião, o que é? A pessoa senta na cadeira do dentista, fecha os olhos e abre a boca. O que se passa dentro dessa cabeça? Vocês imaginam que o nosso motor de trabalho, ele é uma, como diz aquela a britadeira, né, que vai segurando para perfurar o piso? Gente, não é uma máquina minimamente desse tamanho, onde ela tem um giro, ela faz um barulhinho porque ela gira com um pouquinho de água, e a gente cuida dos dentes, a gente cuida da saúde da pessoa. Você não vai no dentista porque você não precisa, sim porque você está precisando. Agora, claro, não estamos falando da estética, né? Estamos falando, o paciente está com dor. Aí o paciente vai lá na clínica com dor. Eu estou aqui para resolver tua dor, eu estou aqui para te ajudar. Sim. Mas eu odeio dentista. Então, assim, gente, olhem o meu Insta. Vejam como que é o dia a dia da clínica. Qual que é seu Insta? Dr. Awali. Entrem no Insta
e dei uma olhada. Eu falo, gente, olha só, hoje vamos fazer um certo tipo de trabalho. Como que é feito esse certo tipo de trabalho? Eu preparo o paciente dessa forma, dessa forma, dessa forma, o atendimento é assim, eu vou mostrando. Por quê? Se você estiver precisando desse atendimento, você já está indo tranquilo, você já viu eu fazendo. Já vai ter uma consciência, né? Do que eu estou fazendo. Do que você chegar lá, fechar os olhos e abrir a boca, o que você está pensando? Então é esse negócio de eu odeio dentista que me incomodava. Eu falei, vou fazer alguma coisa para as pessoas não me odiarem mais. Sim. Nem a mim, nem a todos os meus colegas. Então, e tem mais alguma alternativa que você possa dar de dica para não odiarem dentista? Assistam a gente, conheçam e vão no dentista criando criem isso na cabeça. Eu quero conhecer o que ele está fazendo. Depende muito do próprio dentista, do cirurgião ou da pessoa que está em atendimento, porque você tem que trabalhar um pouquinho também esse psicológico da pessoa. Se a pessoa tem medo, dá uma certa confiança, converse com essa pessoa, conheça ela, saiba onde é o medo dela. E também, antigamente, o dentista dava medo. Né? Tá com dor, vai lá e arranca. Tá com problema, vai lá e extrai. Você vê hoje a área de implantodontia é boa no nosso país porque, na verdade, em todo o mundo. Eu vou em vários lugares, eu digo sempre internacionalmente, assim, todos os lugares no mundo, antigamente a extração era o melhor tratamento, alternativa para o paciente. Então, antigamente, você queria extrair um dente e tal, a pessoa já tinha medo de agulha. Tanta gente que extraiu o dente sem anestesia. Isso você gerou um trauma na sua cabeça que você vai passar para o seu filho, para o filho e para o filho. Sim. Não é verdade? E foi onde eu quis realmente fazer a revista, a capa, investir nisso, porque só para vocês me conhecerem pessoalmente. Essa é a minha cara, essa é a cara da minha clínica. Claro, tem outros colegas que trabalham com nós, mas essa é a Clínica Wally, entende? Essa é a face da Clínica Wally, acredito. Eu trabalhei o meu nome por causa de vocês nos conhecerem, certo? Também, quem sabe um dia a gente vai crescer bastante, poder estar fazendo atendimentos em outros lugares também, onde eu vou levar meu nome junto. Experiência, assim, sendo capa de revista, desde a produção, desde o pós-divulgação, né? Como que foi? Olha, eu sou bastante agitado, assim, para as meninas conseguir me organizar, isso aí foi uma... Às vezes eu faltava com elas, às vezes os meus horários, sabe? Porque eu preciso trabalhar, preciso ver tudo isso, essa questão. E uma coisa engraçada, eu sou um pouco vaidoso. Então, eu tive um desentendimento com o meu barbeiro e tal, então eu fui para um contratempo por causa do horário, né? Que nós íamos fazer fotos para a revista. E aí eu tive que mudar o barbeiro. Quando eu fui no novo barbeiro, ele detonou a minha barba. Eu não consegui fazer as fotos na época certa para pôr na capa, porque eu não estava me sentindo bem. Mas por um acaso nós tínhamos feito as outras fotos, então estava como uma reserva, a gente conseguiu usar, deu tudo certo no final das contas. E acontece, né, esses contratempos, claro, não tem o que fazer. O que você vai fazer? E se eu não tivesse as outras fotos? Eu ia causar um transtorno tão grande para a revista, porque eu não ia ser capa, eu não ia sair na capa. Mas, gente, é maravilhoso em todos os sentidos. Imagina assim, pega meu celular, desde que foram lançados, que está sendo divulgado um pouquinho essa capa. Uma galera me manda, que bonito, que não sei o que, tipo, bonito eu digo, que top, você tá na revista, que bacana, meus amigos me mandam, que orgulho de você, que orgulho. Muitos brincam também, né? Eu tenho um amigão de coração, o cara fez uma brincadeira que eu fiquei, eu acho que uns 2 dias pensando e dando risada. Tipo, foi maravilhoso, fez um auê, né? Querendo ou não, atingiu o que eu queria, acredito. Pacientes, através disso, não era muito o que eu queria mais que as pessoas me conhecessem mesmo. Quem não me conhece, tá aqui, Dr.Wally, do mesmo jeito que tá na capa da revista, é o meu Instagram, entram lá, conheçam, esse é o nosso dia a dia.